Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Eu Vou Além. E hoje eu vou falar sobre campo morfogenético. Sabe aquilo que a gente não vê, a gente não consegue enxergar, não consegue tocar, mas que existe e traz efeitos e resultados na nossa vida? O campo morfogenético se encaixa exatamente aí. Então, fica comigo, assiste até o fim, essa aula é muito interessante, vai expandir a sua consciência, no sentido de você entender um pouco mais sobre seus comportamentos, suas atitudes, a forma como você enxerga a vida, a forma como você age, as escolhas que você faz. Tudo tem relação com o campo morfogenético. Mesmo que você não conheça, mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que você não consiga tocar, ele existe e traz efeitos e resultados na sua vida. Então, vamos começar imaginando algo. Então, imagine que você está viajando de carro de Fortaleza a Natal. O mapa que você consulta e a estrada que você anda é como se fosse um campo morfogenético. Então, para que a gente consiga entender um pouco mais o que é o campo morfogenético, a gente assimila ele a uma estrada. Então, a estrada que eu percorro para chegar de um lugar a outro é assemelhada ao campo morfogenético. E o carro, né, que faz com que eu me locomova de um lugar ao outro, é a energia, são as informações que passam através do campo. Então, eu tenho a estrada e os carros que percorrem essa estrada, é como se eu tivesse o campo e a energia, as informações que percorrem esse campo. Então, do mesmo jeito que a estrada, ela é parada, ela não se move, o campo também é parado. O que é que passa pelo campo? O que é que se move? O que é que se movimenta, né? Como na estrada, são os carros, no campo morfogenético é a energia, né? É a informação, porque informação é energia. Certo? Então, sempre que a gente for pensar em campo morfogenético, para que seja mais fácil didaticamente, para a gente entender, já que a gente não consegue ver, né, a gente assimila ele a uma estrada. Então, o campo morfogenético é a estrada por onde passam as informações. Então, o campo em si, ele não tem energia, é como a estrada, né? A estrada está parada, quem anda é o carro, mas a estrada mostra para onde é que o carro deve ir, né? Para onde o carro deve seguir. Então, do mesmo jeito, o campo mostra para onde a energia deve fluir, certo? Para onde essa informação deve fluir. Que informação é essa? Né? Que energia vai passar por esse campo? Então, isso é o campo morfogenético. O campo morfogenético, então, é por onde passa a energia. Ele, em si, não tem energia. É apenas um campo de informações que orienta a passagem de energia. E cada sistema tem seu próprio campo morfogenético. Então, eu falei na aula anterior, né, dessa série de relacionamentos, que é sobre sistemas. Então, existem vários tipos de sistema. Existe o sistema poroso, o sistema aberto, o sistema fechado. Existe o sistema familiar, existe o sistema casal, existe o sistema filhos, e cada um desses sistemas tem seu próprio campo morfogenético. Então, tem sua estrada, né, onde passam as informações, onde passa a energia, né, levando essas informações. Cada sistema, então, tem suas próprias regras, tem suas próprias informações, tem suas próprias expectativas, certo? E tudo isso é passado por esse campo morfogenético. Então, nem tudo é dito. Nesse campo morfogenético, são passadas as coisas não ditas também. Então, é aquilo que as nossas crenças, as convicções, os medos, as emoções, tudo isso, os traumas, tudo isso são informações que são passadas através do campo morfogenético. Então, a gente já começa a perceber que muitas coisas que a gente traz dentro da gente, não necessariamente a gente viveu, né, em termos de experiências, de que eu escolhi, né, determinada atitude e fui lá, e bom ou ruim, arquei com as consequências.
mas muita coisa já chega, né, a partir do meu nascimento. Então, dependendo do meu sistema familiar de origem, né, da família onde eu cresci, nasci e aprendi as coisas lá no início da infância, né, eu vivenciei um determinado campo morfogenético, onde determinadas informações chegaram até mim. Se eu tivesse vivido em outro ambiente, seria um outro campo morfogenético que teria sido estabelecido, né, para mim na minha vida. Então, cada sistema tem seu próprio campo morfogenético, né, e ele é diferente, o sistema familiar de uma família tem um campo morfogenético diferente do sistema familiar de outra família. Então, cada campo morfogenético, ele é único. E aí, imagina que eu falei, né, de sistema e falei do sistema poroso. Então, quando o sistema é poroso, o que é que acontece? As informações, elas podem chegar. Eu aceito informações novas, eu aceito informações diferentes. O que faz sentido, eu assimilo para a minha vida, o que não faz sentido, eu descarto. Mas eu consigo ter essa interação. Então, no sistema poroso, o campo morfogenético, ele pode ser ampliado de maneira saudável. Então, o meu campo morfogenético, que é essa estrada, eu posso ampliar essa estrada. Imagina que a estrada que me leva do ponto A ao ponto B seja uma trilha bem pequena. Eu posso ampliar essa estrada. Então, eu posso ampliar meu campo morfogenético. Eu posso construir novas estradas. Eu posso descobrir que por esse caminho é mais fácil, é melhor, é mais prazeroso. Então, eu amplio meu campo morfogenético. O que significa isso? Eu aumento meu conhecimento, eu expando minha consciência, minha visão, né, para que eu consiga enxergar outras coisas, além daquilo que me foi passado, né, através desse campo, né, desse caminho onde a energia percorre, daquilo que foi dito e não dito, mas que chegou até mim, né, e que causa efeitos e traz resultados na minha vida. Então, no sistema poroso, e quando eu me enxergo como sistema, né, então, eu enquanto sistema, né, indivíduo, poroso, eu posso sim aceitar o diferente, aceitar aquilo que eu não vi, né, na minha infância, não vi enquanto crescia, mas que pode fazer sentido para mim. E posso, ao mesmo tempo, descartar certas coisas, certas bagagens que eu trouxe, mas que agora eu vejo que não faz mais sentido, né? Então, no sistema poroso, pode haver, sim, essa interação, e com isso eu vou modificando o meu campo morfogenético, né? Incluindo aquilo que é saudável e tirando aquilo que não está tão saudável. Mas imagina que o meu campo que o meu sistema é fechado. Então, como é que é o meu campo morfogenético? Ele não consegue ser ampliado. Ele não consegue ser expandido. Então, são aquelas pessoas que fazem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, não se permitem fazer coisas novas, e aí coloca que, é porque eu não sei, é porque eu não tenho mais idade, é porque eu não aprendi isso quando era mais novo, agora eu não vou mais aprender. Então, se fecha, né, nessa bolha e não amplia o seu campo morfogenético. É como se você tivesse um território enorme e apenas uma estrada que lhe leva de um ponto ao outro, mas você poderia explorar o território e descobrir muitas outras coisas interessantes. Então, do mesmo jeito é o nosso campo morfogenético. Quando a gente amplia o nosso campo, a gente consegue, então, ver beleza em outras coisas. A gente consegue ter curiosidade para olhar para a vida e querer experimentar novas coisas que façam sentido para a gente. E algumas coisas que não fazem sentido, que na verdade só traz peso, a gente descarta. Então, gente, mapa não é território, certo? Então, o que é que significa isso? É que o território ele é enorme, o mapa me leva de um ponto ao outro, certo? Mas eu posso ampliar a minha estrada, eu posso construir novas estradas, eu posso fazer de um trechozinho uma grande rodovia. Então, o nosso objetivo é experimentar coisas, é ter contato com pessoas diferentes, é ler vários assuntos, é se interessar pelo que é diversificado, né? Pelo que é diferente da gente, né? Deixar de sermos monotemáticos, né, para sermos plurais. Então, isso significa o quê? Ampliar o nosso campo morfogenético. Então, quando você aprende algo novo, faz novas sinapses. É como se aprendesse um caminho novo para chegar a algum lugar.
Isso dentro do cérebro ou nas estradas é a mesma coisa. Então, quando a gente faz uma coisa nova, quando a gente começa um novo comportamento, adota uma nova atitude, um novo hobby, faz um caminho diferente, né, do que a gente é acostumado a fazer sempre, a gente está fazendo novas conexões sinápticas. Então, a gente está exercitando o nosso cérebro para que ele funcione cada vez melhor. Então, a gente aumenta o nosso campo morfogenético, a gente amplia as nossas conexões sinápticas. Então, gente, vamos sempre introduzir coisas novas na nossa vida, deixar de viver com a síndrome do espelho retrovisor, né? Então, se a minha vida foi sempre assim, se eu fiz sempre as mesmas coisas desse jeito, eu vou continuar fazendo. Não, nossa vida não é para ser Ctrl+C, Ctrl+V, né, que o dia de amanhã seja como o dia de hoje. Não, a gente pode sim fazer coisas diferentes, a gente pode descobrir novas formas de fazer as mesmas coisas, a gente pode descobrir novas coisas. Então, a vida é para ser diversificada. Isso quer dizer, então, que a gente está ampliando o nosso campo morfogenético, buscando, então, viver novas experiências. Então, é preciso transformar a trilha numa estrada. Quando adquirimos um conhecimento, precisamos praticar, exercitar várias vezes para fazer as informações chegarem pelos novos caminhos. E assim se cria um novo campo morfogenético. Então, imagina que você quer fazer uma nova estrada nesse seu território, você começa a andar numa trilhazinha. Naquele momento, aquela trilha, ela não está ainda construída, ela está cheia de mato, está difícil de passar, mas você insiste nela, até que ela realmente vai abrindo, vai se tornando uma trilha. E quanto mais você anda, mais ela vai ficando ampliada. Do mesmo jeito são as nossas conexões sinápticas. A gente começa a fazer uma nova coisa, tem um novo comportamento, adota uma nova atitude. No início é mais difícil, é mais desafiador, mas com o tempo a gente vai insistindo, essas conexões sinápticas vão se fortalecendo, e aí até que a gente adquire aquele comportamento, né, a gente forma um novo hábito. Então, a nossa mente funciona assim, cria-se um caminho por onde vai a energia, pensamentos, emoções, percepções, ações, e assim vai se moldando a nossa visão da realidade, e a realidade vai se moldando a nossa visão. Então, em um mundo de infinitas possibilidades, escolhemos automaticamente aquilo que faz parte do nosso campo morfogenético, e assim limitamos o ilimitado. Então, o nosso campo morfogenético, ele vem, né, nos traz informações ditas e não ditas, certo? Então, não necessariamente aquilo que foi passado de forma verbal, mas traz informações que causam efeitos na minha forma de ver o mundo, de lidar comigo mesmo, de lidar com o mundo, de lidar com as pessoas. E entendendo que no território ele é amplo, mas o mapa, a estrada me leva de um ponto ao outro por um caminho apenas, ou eu criei outro caminho, agora é por 2, ou por 3, mas é sempre limitado, a gente diz que quando a gente fica com um campo morfogenético rígido, fechado, a gente está limitando o ilimitado. Então, em vez de ter, no lugar de ter vários caminhos, de ter várias possibilidades, a gente escolhe ter apenas uma, ou 2, ou 3, certo? Então, lembre-se que são escolhas, para que na nossa vida, as nossas escolhas, elas sejam ampliadas. A gente precisa ampliar o nosso campo morfogenético, o nosso campo de informações, nosso campo de energia, fazendo coisas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, lendo coisas diferentes, acreditando em coisas diferentes, mudando as nossas crenças, que não nos servem disfuncionais para aquelas que são saudáveis. Então, imagine a seguinte situação. Digamos que em sua família tenha ocorrido um trauma grave em alguma geração anterior. Esse trauma quebrou a conexão com a vida saudável, e daquela geração em diante, as pessoas criaram mecanismos de sobrevivência para se esconder do trauma, mas não para resolvê-los. Então, imagine que em alguma geração anterior na sua família, teve um problema de falência, por exemplo, um problema financeiro grave, onde as pessoas viviam bem e começaram a passar necessidade. Nesse momento, pode ter criado uma relação doentia com o dinheiro.
como que a vida é difícil, que o dinheiro não nasce em árvore, que não tem para todo mundo, que para ser rico tem que ser desonesto, porque eu não fui desonesto, por isso eu fali. E aí pode ser que isso seja passado, né, para as pessoas que convivem naquela família, que fazem parte daquela família, de uma forma verbal, mas de uma forma não verbal também, a forma como se lida com o dinheiro naquela família. Então, isso acaba passando de geração em geração. E você, né, que viveu nessa família, do exemplo, vai ter atitudes, comportamentos relacionados a essa crença. E muitas vezes sem nem saber por quê, né? Mas então, a forma como a gente acha é determinado por tudo isso. Então, imagina também que você nasceu numa família onde a sua avó, por exemplo, foi traída pelo marido dela. E aí ela começa a dizer que, não necessariamente dizer, mas ela pode sentir, né? Então, é o dito e o não dito, que é melhor não ter relacionamento, que relacionamento só faz sofrer, que é melhor se dedicar só ao trabalho, porque o trabalho pelo menos não decepciona, né? E aí você hoje nem entende por que é que você rejeita relacionamentos, você se dedica ao seu trabalho, você não tem tempo para relacionamento, você acha que quer perder tempo, mas para o seu trabalho você sempre arranja. Então, muitas vezes foi porque essas informações chegaram dessa forma para você. Então, vamos agora começar a pensar, né? Questionar a forma como eu acredito, o que eu acredito na vida, a forma como eu ajo, vem de onde? Por que é que eu penso dessa forma? É saudável para mim pensar assim? Eu posso pensar de uma forma diferente? Certo? Porque quando a gente não questiona, a gente simplesmente aceita o que chegou, né, no nosso campo morfogenético e não amplia esse campo. Então, a gente aceita o cristalizado, né, o que veio dessa forma, e assim vai ficar. E aí a gente fica com aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, né? Então a gente tem que riscar essa síndrome da Gabriela, a síndrome do espelho retrovisor, e fazer coisas diferentes, ampliar o nosso campo morfogenético, sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver essa oportunidade. Então, a família cria referenciais diferentes que vão passando para as próximas gerações. Ninguém sabe por que razão tem que ser daquele jeito, mas naquela família é assim que funciona. Então, cada família tem seu jeito de funcionar, certo? Como é que esse jeito de funcionar passa? Né, através do campo morfogenético. Então, através do dito e do não dito, as informações, elas chegam. E aí, como é que chega? O Jung falava do inconsciente coletivo, né? Passa pelo inconsciente coletivo. A gente pode imaginar também, né, que o nosso cérebro, ele fica dentro da cabeça, mas a mente é como se ela ficasse uma parte fora, ela se projetasse para fora da nossa cabeça, né? E aí, a mente das outras pessoas também. Então, a minha mente consegue captar informações, emoções, sentimentos, memórias, ditas e não ditas, né, das outras pessoas, e principalmente daquelas que eu convivo mais, né, que faz parte do meu sistema. Então, cada família tem seu jeito de funcionar, a gente tem o nosso jeito de funcionar, mas a gente nem sabe muitas vezes por que é que funciona dessa determinada forma. Então, isso tem relação com o campo morfogenético, certo? Então, vamos começar a questionar, né? Aquilo que está bom, a gente fica, a gente aceita, mas aquilo que não está saudável, né? Aquelas informações que não chegaram de uma forma saudável para a gente começa a descartar, a entender que não precisa ser desse jeito. Foi assim que a gente aprendeu, mas é uma opção, é uma possibilidade no universo de infinitas possibilidades. Tem um experimento muito interessante, na verdade foi uma observação que os pesquisadores eles conseguiram, e isso explica, né, o campo morfogenético. Uma das explicações, existem várias. Existe uma ilha, né, onde tinham macacos, e esses macacos nessa ilha comiam batata doce. Então, a comida preferida era batata doce. Só que eles comiam a batata, né, eles tiravam a batata da terra
botavam direto na boca, comiam a batata com areia. Até que uma macaca pegou a batata doce e lavou essa batata em água. E comeu a batata. Então, comeu a batata sem areia. Nesse momento, os pesquisadores observaram um fenômeno entre os outros macacos, né, da mesma espécie. Macacos que conviviam com ela, macacos que viviam na mesma ilha, mas não conviviam, não tinham visto esse comportamento dela, e macacos que viviam em outras ilhas. A partir desse momento em que ela lavou a batata doce e comeu a batata sem areia, outros macacos começaram a repetir esse comportamento, mesmo que eles não tenham visto, acompanhado essa macaca lavar as batatas. Então, eles começaram a fazer, né? Então, como é que se explica isso? Essa informação foi passada através do campo morfogenético, certo? Então, gente, informações são passadas para a gente. Então, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se vê, a forma como a gente vê os outros, tá certo? Não é neutro, vem de informações, crenças, emoções, né, sentimentos, inclusive de muitas gerações para trás, tá certo? Então, não só apenas das pessoas que a gente conviveu, né, nossos cuidadores, nossos pais, nossos avós, a nossa família de origem, mas inclusive de pessoas que a gente nem conviveu, que a gente nem conhece, né, que quando a gente nasceu, alguns dos nossos ancestrais nem aqui estavam, né, mas essas informações, elas foram passadas e chegaram até a gente e trazem resultados e efeitos na nossa vida. Então, o que é saudável? Né, a gente começa a se questionar e eu peço a você para se questionar também. Se você não tem um relacionamento saudável, adulto saudável, se você não tem dependência financeira, se você não tem saúde física, emocional, mental, pode ter certeza que algumas coisas no seu campo morfogenético não estão saudáveis. Algumas informações foram passadas e você age de acordo com essas informações, mas elas não são as mais adequadas, elas não são as escolhas saudáveis. Então, comece a questionar isso, né? E eu trago esse questionamento aqui, ó. Será que algumas famílias que você acredita que são doentes podem ser as saudáveis e aquelas que você acredita que são saudáveis podem estar doentes? Inclusive, a sua família. Como é que você considera? É uma família saudável? É um exemplo? Mas aqui a gente vai começar a desconstruir algumas coisas, né? Quando a gente for para as leis da constelação familiar, em outro encontro, vocês vão entender, né, que quando a gente descumpre algumas dessas leis, a gente sai desse fluxo natural, desse fluxo saudável, né? E a gente vê muitas famílias descumprindo as leis da constelação familiar. Então, a gente vê muitas famílias que não estão saudáveis e repassando essas informações para as gerações, né? Então, tornando com que elas não sejam saudáveis. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ter autoconhecimento, entender tudo isso, começar a fazer os ajustes sistêmicos para transformar o nosso campo morfogenético num campo morfogenético saudável, para a partir daí as nossas futuras gerações, elas já venham num campo morfogenético saudável e essas informações sejam passadas da melhor forma possível. Então, o que seria um campo morfogenético saudável e o que seria um campo morfogenético doentio? Campo morfogenético saudável é aquele campo, né, aquelas informações, é aquele conhecimento, é aquela crença que me traz prazer, que me traz coragem, que me traz motivação. E o campo doentio é aquele que me traz dor, que me traz culpa, que me traz medo. Então, como é que você está na sua vida? Na maior parte do seu tempo? Com prazer, com coragem, com motivação, você tem um campo morfogenético saudável. Mas se você vive com dor, com culpa, com medo, você está num campo morfogenético doentio. Então, o campo morfogenético saudável tem a ver com prazer, com coragem, com motivação, com buscar coisas novas, com aventura, com novidade, com seguir em frente, passando sempre de uma fase para a fase seguinte, como em um jogo de videogame. Então, você vai lá, quer fazer uma coisa nova, vai, testa, não deu certo, tenta de novo, faz mais uma vez, até que adquire aquela habilidade, comemora, se diverte.
e já passa para o próximo nível, e já vai para o próximo nível, certo? Então, é sempre desejando, sempre descobrindo coisas novas, sempre indo buscar prazer na vida. Então, quando você tem o campo morfogenético saudável, você está caminhando para o futuro, sempre buscando coisas melhores. Isso é saudável, isso é evolução. Aqui, todos ganham, o sistema ganha, porque o sistema é saudável, todo mundo que entra no sistema saudável, né? Então, continua tendo essa vida, essas escolhas saudáveis. Mas no campo doentio, o que é que acontece? No lugar da pessoa seguir para a vida, seguir para o futuro, desejar, querer mais, buscar prazer, buscar alegria, escolher, né, e tomar atitudes e decisões pelos motivos certos, a pessoa acaba escolhendo fugir de traumas, não sofrer, não sentir dor, né? E aí ela escolhe seguir determinado caminho pelos motivos errados. Então, no lugar de escolher aquilo que ela quer, as escolhas é para evitar o que ela não quer. Então, isso é um campo morfogenético doentio. Então, como é que está sendo a sua vida? Você está indo em busca daquilo que você quer, ou você fica paralisado, ou muitas vezes tomando atitudes, mas a fim de evitar aquilo que você não quer. Saiba que, de uma forma ou de outra, é porque o seu campo morfogenético lhe direciona para um caminho ou para outro. O seu campo morfogenético é a estrada. Se você está tendo determinado resultado, tomando determinado comportamento, pensando determinada coisa, é porque o seu campo morfogenético está te levando para esse caminho. Você pode ampliar o seu campo morfogenético, você pode mudar. Então, no campo doentio, fugimos da vida, não seguimos o fluxo natural da vida saudável. Porque no lugar de eu pensar que a vida é maravilhosa, que a vida é prazerosa, que tem coisa boa lá, eu penso, não, que a vida me faz sofrer, que a vida é perigosa, que é melhor eu ficar quietinho aqui. E aí eu acabo sobrevivendo e não vivendo. Então, no campo doentio, ficamos presos à dor, ao medo e à culpa. Ficamos habituados a fazer sempre a mesma coisa. E o caminho da vida fica sendo andar em círculos ao redor dos traumas que não queremos ver. No sistema doentio, quem é que ganha? Todos ganham? Não. O sistema perde. Apenas algumas partes, né, desse sistema ganha, mas o sistema como um todo perde. Então, uma dinâmica muito comum que a gente observa nos campos doentios, nos campos morfogenéticos doentios, é a relação de dependência e codependência. E quando formos estudar as leis da constelação, a gente vai conseguir entender que quando a gente quebra algumas dessas leis, a gente está aqui entrando nessa relação de dependência e codependência. Então, para fazer com que o sistema fique saudável, é preciso perceber os verdadeiros problemas inconscientes e suas causas. Então, aquilo que está atrapalhando a sua vida. Então, é começar a questionar, começar a buscar novos conhecimentos, buscar o autoconhecimento, para a gente começar a entender, isso aqui funciona, isso aqui está certo, isso aqui não está. Então, é ampliar nossa visão, ampliar nossa consciência. Para isso, então, é preciso desenvolver o adulto saudável que existe dentro de cada um. Então, quando a gente cresce, né, a gente traz dentro da gente o adulto saudável, mas muitas vezes a nossa criança interior ferida faz com que a gente não vivencie esse adulto saudável, né, em toda a sua plenitude. Então, faz com que a gente fique preso em dinâmicas infantilizadas. Então, quem fica preso no trauma, no passado, no campo doentio, está em um plano infantil, mesmo que seja adulto, não está funcionando como tal. Então, quero saber como é que foi para você esse conhecimento. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar, entre em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em esclarecer, em levar você além, sair de um ponto e ir para aquele ponto que você desejar, que você quer, pelos motivos certos. Se você gostou, então, compartilha, comenta, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso é muito importante para a gente entender que estamos no caminho certo. Então, fiquem bem e até a próxima.